Alô, povo de Deus, Identidade PIB, conversa que edifica. Estamos aqui em nossa terceira edição, hoje com um convidado especial, fazendo conferência em nossa igreja. Tem muita bagagem, muita coisa boa para poder falar. Nós temos aí um desafio, né? 200 inscrições até o final de setembro. Então, eu peço a você que se inscreva, dê o seu joinha, gostei, e compartilhe aí com as pessoas que você acha que seria interessante o conteúdo que estamos desenvolvendo. Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com um pastor que ele é membro da Primeira Igreja Batista de Niterói, pastor do Ministério de Terceira Idade, juntamente com a sua esposa lá na Primeira Igreja de Niterói, coordenador de evangelismo e missões na Convenção Batista Estadual e já teve também trabalhando na área de jornalismo no início da sua carreira. Então, sem mais delongas, pastor Daniel, seja bem-vindo, que Deus abençoe e fica tranquilo que o papo aqui é facinho de fazer. Tranquilo. Boa tarde a todos, boa tarde, pastor Evandro, Rafael. Que bom, né, que vocês me convidaram, ter essa oportunidade de poder compartilhar das coisas que Deus já fez, já permitiu na minha vida, as experiências que eu tenho vivido com Ele. Então, estou aqui para ter uma tarde aí de compartilhamento de experiências, né, de troca daquilo que Deus tem trazido para nós no campo do estado do Rio de Janeiro também como missionários. Excelente. Beleza. Você, pastor, já há quanto tempo milita nessa área, igrejas que você já esteve? Como é que foi a sua trajetória no cristianismo? Então, eu me converti em 96. Né? Fui para o seminário em 98, porque não pude ir em 96, na verdade, porque eu creio que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais da questão da minha conversão, mas eu já me converti sabendo que eu ia ser pastor, né? Foi uma experiência muito interessante, né? Porque já era um trabalho que minha mãe já fazia comigo, de ensinar a palavra, de orar por mim. Então eu me converto em 96, 98, vou para o seminário, 2002 me formo. Então, ordenado eu fui em 2004. Então tem 23 anos 22 anos de ministério pastoral. Uhum. Né? Eu já pastoreei a igreja central de Nova Friburgo durante 6 meses, que foi a igreja onde eu fui batizado. Depois organizamos a igreja batista em Nova Suíça, na cidade de Friburgo também. Fiquei 10 anos lá como pastor. Nesse período já pastorei a igreja batista Jardim Califórnia, cidade de Friburgo. Estou lá como interino nesse momento, porque estamos revitalizando aquela igreja como missões. Então uma família missionária está lá, mas eu sou o pastor interino daqueles irmãos. E também pastorei a igreja batista Engenho Velho, em Itaboraí, também durante 1 ano ali como interino, num período em que um missionário nosso faleceu, e aí eu assumi a igreja até o processo de transição, de sucessão pastoral. Uhum. Você falou aí sobre revitalização de igreja. Como é que funciona isso? Esse projeto dá certo? E tem gente trabalhando nisso? Como é que é? Conta pra gente. Pastor, é um grande desafio. Na verdade, isso já é um tema que me acompanha há muitos anos. Eu tive a oportunidade de atuar como executivo da Serrana também, lá pegando a cidade de... Na época, era Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, né, Madalena, Trajano de Moraes, Macuco, eram 12 igrejas. Então, ali já era um processo de revitalização. Por quê? Porque a realidade hoje no nosso campo, cerca de 30% das igrejas filiadas à nossa convenção não tem hoje 50 membros. E nós já estamos olhando uma outra realidade com 2, 5, 8, 12 membros. Então, essa é uma necessidade urgente, né? Hoje há uma discussão muito grande no tema de revitalização. Até tenho conversado muito sobre isso. O pastor Fabrício, de Missões Nacionais, né, tem caminhado nessa direção de revitalização também. Só que o entendimento é que existem igrejas que às vezes têm 500 membros, 1000 membros, e ela precisa de revitalização, porque ela perdeu o foco na missão. Ela está ali na manutenção, né? E eu olho essas igrejas menores como um alvo urgente. Por quê, pastor? Tem muito povo para ser alcançado no estado do Rio de Janeiro. É a grande verdade que milhões de pessoas estão ali carecendo de uma igreja relevante, uma igreja que seja atuante na sua comunidade.
Então, revitalizar hoje, nós estamos com um projeto chamado Neemias, é um projeto de revitalização de igreja de missões estaduais. Esse projeto hoje está atuando com 99 igrejas. Nós abrimos para que as associações indicassem essas igrejas e depois abrimos para que algumas igrejas se inscrevessem. E nesse processo de revitalização, nós estamos focando em algumas áreas específicas e chegamos ao entendimento de que a maior parte dessas igrejas, o foco ou a problemática maior está na figura pastoral. Então, olhando, né, com esse olhar, nós começamos a trabalhar no fortalecimento desses pastores, junto com a capacitação e o fortalecimento da igreja. Então, hoje a gente trabalha fortalecendo pastores e igreja. E uma coisa que tem acontecido, a gente tem percebido, é que revitalizar isso, a gente estudando, eu estou tendo a oportunidade de fazer agora uma pós em missiologia urbana, né? A gente estudando sobre revitalizar a igreja, você vê que demora muito mais você revitalizar do que plantar uma igreja. A gente tem igreja, por exemplo, em que a gente tem o líder se relacionou com uma adolescente, foi preso. E aí como é que você restaura isso diante da comunidade, né? A gente tem casos de desvio de conduta moral e ética, e aí como é que você faz isso diante da comunidade? Igrejas que saíram por briga interna, por problema de liderança. Então, para você reconstruir esse corpo, né, que está todo separado, é mais desafiador. Então, pastor, o que a gente está fazendo hoje é capacitando os pastores dessas igrejas que estão em revitalização. Uhum. E agora, final do ano, a gente vai capacitar missionários, que a gente está chamando de missionários voluntários, em duplas, que vão para essas igrejas para trabalhar com a igreja, evangelização e discipulado. Então a gente vai estabelecer casa de paz nesses lugares, depois a gente vai treinar a igreja para os pequenos grupos multiplicadores, e a gente vai então trabalhar durante um ano com essa igreja, visitando as casas e evangelizando pessoas, ganhando pessoas, discipulando e levando-as ao batismo, para que elas sejam também multiplicadoras, né? Que elas sejam discípulos que fazem discípulos, né? Não, excelente. E essa questão do revitalizar é muito mais difícil, porque a membresia já está já tem um hábito, já tem uma cultura implantada. Então, às vezes, está indo uma cultura para o lado errado para fazer isso. É como funciona também lá fora, na parte profissional. Sim. Existem empresas que preferem pegar recém-formados do que pessoas já treinadas. Então, já fica mais difícil. Tem a resistência. Não, mas eu sempre fiz assim. Por que você está querendo me ensinar de outra maneira? Não, a gente tem que ensinar de maneira bíblica. A palavra que faz, né? Mas... Muito legal, muito interessante esse projeto. Se tiver alguma aqui na região, fala pra gente, que com certeza a gente vai poder trocar figurinha aqui junto com a primeira de Itatiaia. Mas vamos voltar um pouquinho, pastor? Vamos. Conta pra gente seu histórico de como você chegou ao evangelho, família, porque isso é legal, hoje nós trabalhamos aqui, eu trabalho justamente com a minha esposa no Ministério Infantil, e a gente tem visto uma necessidade muito grande de não trabalhar só com as crianças, mas trabalhar também com os pais, para que eles entendam a importância de desde criança estar discipulando e tal. E eu sinto, olhando para fora, não só aqui dentro de Itatiaia ou no nosso estado, que é um movimento que eu tenho visto que Deus está fazendo em todos os lugares. Sim. Não, discipulado, desde criança, Ministério Infantil, adolescentes, jovens. Eu participei de um congresso tempo atrás falando de gerações, então é a antiga geração passando o bastão para que a igreja continue crescendo, forte e tal. Mas conta pra gente a sua história aí, pastor, como é que foi? Eu gosto de falar sobre isso porque eu vejo a atuação de Deus, né, direta, com misericórdia e graça sobre minha vida, né? Eu cantava na noite, numa banda de baile, cantava aí nas festas de rua, nos restaurantes, bares. E a minha mãe se converte nesse processo. A gente vem de família católica, né? Embora nós, filhos, não tenhamos sido todos criados no catolicismo, mas a família da minha mãe, e minha mãe era primeiro soprano, que cantava no andor, né? Cantava nas procissões, ela era bem engajada mesmo. Minha mãe se converte, e toda vez que eu ia sair para cantar, para participar, para fazer o trabalho, minha mãe me levava para o quarto dela, lia um trecho da palavra de Deus, explicava e orava comigo. Eu falei, agora você pode ir.
Isso foi acontecendo durante alguns meses, até um dia em que eu estou cantando a gente está num bar. Existe uma festa em Maricá, que é uma festa tradicional, e que um dono de um restaurante em Inoã, que é um bairro, é um distrito de Maricá, ele faz um trabalho, um aquecimento aqui. Ele pega com fluxo grande de pessoas, ele faz uma atração, e a gente era a atração ali nesse local. E eu vejo entrar um senhor no bar, no restaurante, com uma jovem que não era a esposa dele. E eu o conhecia, né? E quando eu vi aquela cena, a palavra de Deus, tudo aquilo que minha mãe me ensinava, começou a vir muito claro na minha mente. E eu não consegui mais cantar aquela noite, porque eu falo assim, eu estou num ambiente concordando ou permitindo que através da minha vida, pessoas estejam fazendo algo errado, né? E eu fui pro banheiro no intervalo e foi ali que eu comecei a chorar e não consegui mais sair de lá. O contrabaixista sumiu lá à noite e fui embora. E naquela semana eu deixei a banda. Deixei a banda, mas um sentimento veio muito forte no meu coração, que era mudar. Eu morava em Niterói, era morar em Nova Friburgo. Meus pais são friburguenses, a gente tinha uma casa lá. E aí eu fazia faculdade de psicologia, no segundo período de psicologia, no segundo ano, né, de psicologia, cantando na noite, vendedor de cosméticos, era mais ou menos assim a vida. De repente Deus me incomoda para eu mudar para Friburgo, eu vou para Nova Friburgo, e lá em Nova Friburgo eu vou morar sozinho. E ali ficou o que fazer para preencher esse tempo, né? Eu trabalhando lá, levei o trabalho para lá, e eu tinha um primo que hoje é pastor também, lá na cidade de Rio das Ostras, o Fábio, que completou aquilo que minha mãe iniciou na minha vida. Então, toda vez que eu ia visitar o Fábio, no trabalho dele, ele colocava uma música que eu gostava, que era uma música do Novo Som, ela acredita. Só que eu não sabia, era sempre coincidência. Eu chegava lá, tava tocando a música. Mas ele via da janela e pum, play, né? E aí, naquele movimento, eu comecei a frequentar a igreja central de Nova Friburgo. E aí acabou que eu fui me achegando com aquela turma. E ali Deus começou a me incomodar já na ideia de ser não só um membro da igreja, mas de ser alguém que trabalhasse para ele mesmo, estivesse nas mãos dele. E aí quando eu tomo a decisão real, no dia que eu tomo a decisão, o texto eu estava até conferindo aqui, quando em 2 Reis, né, no capítulo 20, quando Ezequias adoece, e Deus fala para ele muito claramente, né? Arruma tua casa porque você vai morrer. Né? E aí é todo um contexto aqui de pedir a Deus mais tempo. Enfim, Isaías vai falar com ele. E aí nesse dia o pastor pregou sobre esse texto de arrumar a casa. Era dia 7 de janeiro de 96. E naquele dia, então, eu entendi a mensagem do evangelho. E eu vou à frente para arrumar a minha casa pedindo a Deus mais tempo. Né? Que Deus não me matasse espiritualmente, mas que eu tivesse mais tempo para poder conhecê-lo. E eu tomo a minha decisão naquele dia. No dia 7 de janeiro, eu já sabia que Deus tinha algo a mais para mim e eu sentia que eu ia ser pastor. Eu já conversava com meu primo, que já estava no seminário, eu já estava entendendo esse processo, e aí eu procurei o pastor, e ele disse, não, você tem que ficar 2 anos como membro. Antigamente era assim, né? 2 anos como membro da igreja. Passei por isso. E aí eu fui me batizar, já era janeiro. Então eu falei assim, não, quando é o próximo batismo? Ele falou, 31 de março. 31 de março de 98 eu me batizei. E março de 98 eu estava no seminário já, fazendo aquilo que Deus determinou para mim. Estou aí, até hoje, né? Cumprindo o chamado do Senhor. Agora, tem uma coisa interessante nesse contexto, porque eu fiquei 3 meses frequentando a igreja, eu tinha terminado um relacionamento com uma menina que não era crente, porque ela tinha começado a frequentar a igreja comigo, e um dia ela pediu pra gente escolher, né? Não queria mais igreja, eu falei, agora eu quero igreja. E fiquei na igreja 3 meses. E nesses 3 meses, eu pedi a Deus uma menina, uma namorada que fosse crente, que me ajudasse a ficar na igreja. Totalmente errado o meu pensamento. E aí, pastor, dia 7 de janeiro eu me converto, dia 10 de janeiro no culto de oração, eu vejo a minha esposa, a Cris, na igreja. Agora, o mais interessante, Cris tinha, eu falo sempre, ela tinha um cabelo vermelho,
grandão lá na cintura, cantava no Ministério de Louvor, cantava no coral da igreja, era da recepção da igreja, liderança de juventude, e eu nunca tinha visto Cristiane na igreja. Caramba. E aí Deus me ensinou a primeira grande lição. Abriu seus olhos, né? Primeiro eu. Eu tinha que tomar decisão. Não era uma menina que ia me levar a Cristo, mas Cristo me levaria até aquela que seria minha esposa, né? Então, foi muito forte isso para mim, uma grande experiência. Nos vimos primeiro dia 10 de janeiro, dia 14 de janeiro, conversamos a primeira vez e começamos a namorar. E estamos namorando janeiro, 14 de janeiro, vamos fazer 30 anos. Isso é um desafio, sabe, pastor? Que quando eu me converti, eu cresci com amigos adolescentes da igreja. A minha família também não é de evangélico, né? Ninguém é evangélico. Mas todos os meus amigos eram. Então toda a programação estava lá. Aí no ano que eu me converti, a minha atual esposa, eu já estava interessado nela, mas ela era fazer de tudo. E o meu sogro também fazia de tudo. Então eu tinha medo dele, porque ele era muito grandão. Aí, no dia que eu falei assim, pô, Deus, eu preciso de uma namorada, eu queria uma namorada, tô jovem já, estudando faculdade, trabalhando e tal. Aí, coisa de um mês depois, ela manda pra mim, que nós éramos muito amigos, ela mandou um SMS, tomei uma decisão, ora por mim essa semana. Daí eu falei, caramba, pedi pra Deus ela, e ela pediu pra eu orar, com certeza é outra pessoa. E no final da semana, o propósito de oração era pra confirmar se ela deveria falar comigo ou não, e aí nós estamos juntos, 2 filhos e tal, tem toda uma história aí. Mas realmente, Deus ensinando, né, quando a gente tá começando na fé, ele vai mostrando, primeiro eu, depois as coisas, eu vou te abençoar, fica tranquilo. E é uma coisa que a gente tenta ensinar lá em casa também. E nós vimos um filme um tempo atrás também que a história do casal principal do filme, eles falam isso. Quando eles vão pedir para namorar ou para casar, eles falam assim, o dia que você tiver entre mim e Deus, acabou tudo. Primeiro Deus, depois você. E isso é muito importante. Quando a gente tem consciência disso, é batata que vai dar tudo certo. Porque Deus está na jogada e Ele vai cuidar da gente o tempo todo, né? Mas conta mais um pouquinho pra gente aqui, pastor. E a convenção? Como é que aconteceu a convenção? Como que surgiu aí essa questão toda? Eu costumo dizer que sim, foi ação divina mesmo. Eu vou explicar por que vocês vão entender. Eu tinha sido executivo da Serrana, lá na cidade de Friburgo. Tinha trabalhado lá naquela associação. Lá conheci algumas pessoas, alguns pastores ficaram amigos, né? Mas interessante é que em 2015, março de 2015, a igreja que eu pastoreava ia fazer 10 anos. Só que em julho. Só que em março ficou claro para mim que o meu tempo ali tinha encerrado. A igreja precisava de um outro pastor, uma outra direção na área de ensino mais forte. E então eu falei com minha esposa, falei assim, olha, Cris, eu vou deixar o ministério aqui. Acabou o tempo. Aí ela disse, mas assim, no 10º ano da igreja, então você espera os 10 anos, a mulher sábia, né? Edifica. Você espera os 10 anos, deixa a igreja celebrar os 10 anos, depois você... Só que Deus precisa confirmar meu coração também. Falei, então tá bom. Isso. Aí começamos ali a trabalhar, orar, trabalhar. Quando passou os 10 anos, fizemos a festa... Em agosto, meado de agosto, um dia eu chego em casa, ela fala assim, Deus confirmou, a hora que você entender. Mas deixa eu te fazer um pedido. Ela era diretora da EBD, deixa eu dirigir a campanha de missões nacionais esse ano. A última campanha, depois da campanha você anuncia para a igreja. Isso aconteceu, ela dirigia os cultos, eu chorava sentado, eu pregava, ela chorava, e assim a coisa foi acontecendo, e Deus confirmando missões no nosso coração, mas não sabia onde exatamente. E aí, fomos para setembro, outubro. Outubro reuni a diretoria da igreja, reuni a igreja, compartilhei. Para resumir a história, 31 de dezembro, eu dirijo o culto de vigília até 5 minutos para meia-noite. O atual pastor pega o culto e vira como pastor da igreja. Então, dia 1º de janeiro de 2016, eu já não era mais o pastor da igreja e já não tinha mais ministério, porque não tinha convite para lugar nenhum. E já não estava mais atuando no jornal que eu trabalhava, que eu já tinha deixado para ficar só no ministério. E eu vou vender etiqueta de roupa em Friburgo.
e seguro, que é o ramo da família. E assim fomos ali orando por missões. Missões Mundiais me faz um convite, nós não entendemos de Deus. Missões Nacionais me faz um primeiro convite, não entendemos que era de Deus. Faz um segundo convite, aí o coração ardeu, porque o meu chamado é plantação de igreja. Aí vamos plantar igreja, em Juiz de Fora. Entre a data marcada para ir conhecer a cidade, ver as condições, eu recebo um telefonema do então executivo pastor Hamilton Vargas, que eu não conhecia pessoalmente, não me conhecia. Por isso que eu estou dizendo que todo mundo, pastor, quando vê uma função dessa, sempre pensa na política denominacional. Quem indicou, né? Tem que ter alguém que indicou, que é conhecido. Eu não conhecia o pastor Hamilton. Estranhei a ligação dele, um pastor de interior, um pastor jovem, né? E aí ele se apresentou e me pediu para eu ir à convenção, que ele queria conversar comigo. Para resumir a história, parece que foi assim. Ele apresentou o nome do pastor que ele ia convidar para ser o coordenador de missões. E no almoço dessa reunião que ele apresentou, um pastor disse para ele assim: olha, antes de você fazer o convite, liga para eu soube até que a expressão foi: liga para esse menino aqui, que sou eu, né? Um menino até hoje, né, pastor? É verdade. Conversa com ele. Eu acho que missões é isso aqui. Conversa com ele. E assim foi. E ele ficou aqueles dias pensando, orando e resolveu ligar. Eu desço, converso com ele, ele não fala nada o que era. Almoçamos juntos, eu volto para Friburgo. Aí minha esposa pergunta: e aí, o que é? Eu falei: não sei. Eu sei que ele perguntou de mim, de você, das crianças. Só tinha a Débora, a Laura era muito pequenininha ainda, minha segunda filha. E aí, na semana seguinte, ele me ligou. Ele fez o convite por telefone. Eu falei: peraí, pastor, deixa eu voltar aí. Voltei, quinta-feira. Só que antes de voltar, eu e Cris fizemos uma lista de coisas que a gente entendia que era a resposta de Deus. E conforme eu conversava com ele, eu ia na mente ticando a lista até o entendimento de que era realmente a vontade de Deus. Então, em março de 2016, a convite do pastor Hamilton, eu assumo ali a coordenadoria do departamento. A história foi muito assim, porque eu sempre fui muito envolvido com plantação de igrejas, sempre muito envolvido com projetos evangelísticos. Então, eu acho que quando esse outro pastor, né, sugeriu, acho que foi baseado nessa questão. E sempre foi uma marca, pastor, plantação de igreja no meu ministério. Esses 9 anos de missões, já plantamos 4 igrejas. Enquanto estive na associação, fomos de 27 para 31 igrejas da associação. Não que eu plantasse diretamente, mas que eu estava, de alguma forma, participando do processo. Em Friburgo, como membro da Central, 2 igrejas. Aí acabou que uma delas eu fiquei 10 anos. Então eu vim parar na convenção, a convite. Agora, assim, o que eu fiz, que carreira foi essa? Eu sinceramente, não houve uma carreira. Deus, né? Foi me mostrando. Hoje eu já mais experiente, né? Tive a oportunidade de estudar um pouco mais, né? De fazer alguns cursos nessa área de missões, de missiologia, para a gente aperfeiçoar. Mas eu era um pastor de interior, com 31 anos. E conta pra gente aí 41. Um desafio. Entrou na coordenação e esse período aí, qual foi o maior desafio? Porque eu imagino, plantação de igrejas é um trabalho que, assim, não é menos difícil. Falando um português bem complicado aqui, nem eu estou entendendo aqui. Mas revitalizar é mais difícil, como a gente falou lá no início. Sim. E teve algum processo, o senhor como coordenador, que o senhor teve que se envolver mais diretamente, sem experiência nenhuma? Nós temos uma igreja aqui que está passando por um problema, vamos lá como missões estaduais para ver se a gente dá uma levantada. Teve algum desafio dessa magnitude no início? Sim. Eu acho interessante porque, assim, hoje, depois de 9 anos, né, fiz 9 anos, né, permitindo Deus, em março, fecho o ciclo de 10 anos já em missões. Mas bem no início, nós tínhamos uma visão de missões estaduais muito pequena das igrejas. Simplista. Você tinha, por exemplo, 14% das igrejas filiadas à convenção enviavam algum tipo de recurso para missões estaduais. Hoje a gente passou aí um pouco mais de 35%, 36%. Eu tinha de adoção mensal
R$ 1.100 de plano de adoção. Nossa. Né? Hoje a gente está aí perseguindo a casa de 30 mil, né? Batendo certo 23 mil mês. Mas esse mês eu estou esperando aí, vai fechar mais. Então, era um desafio fazer as igrejas olharem para missões estaduais como algo relevante. Então, esse era um desafio. E houve alguns casos, por exemplo, tem um caso em Conrado, o pastor foi para lá com 8 membros. Nossa. E aí a gente precisou somar com ele, por quê? Porque tinha uma grande dificuldade em Conrado. Conrado é Miguel Pereira, né? Qual era a dificuldade de Conrado? A dificuldade é que nenhum pastor parava naquela região, porque os filhos começavam a crescer, não tinha muito o que fazer, ele saía, né, para poder estudar. Até emprego, de repente, para a própria família era mais difícil. Ali, então, foi necessário um trabalho bem forte no sentido de apoio para que pudesse melhorar a estrutura física, para que pudesse ganhar pessoas ao ponto de nós darmos posse a um pastor que está lá ainda. E esse pastor saiu para uma igreja em Queimados que estava com 2 membros. Né? Então, esses desafios foi necessário que nós estivéssemos mais perto, acompanhando de perto, para poder virar o quadro. Né? Hoje o pastor Renato tem lá em Queimados de 2 membros. E a história, eu acho que eu já contei uma vez aqui, né? Hoje já está lá. de novo para o pessoal que vamos contar. Então, assim, na verdade, assim, a igreja passou por um escândalo, né? A membresia se dispersou e um casal decidiu não entregar a chave da igreja para a associação. Então, não vou fechar a porta. Então, todos os dias eles vinham do trabalho, né? E ao invés de descerem do ônibus na porta de casa, eles desciam na igreja, abriam a igreja e faziam o culto doméstico na igreja. Então lia a palavra, cantava o hino, orava junto, fechava as portas e ia embora para casa. Até o dia que o missionário, que foi criado ali em Queimados, estava em Miguel Pereira, desceu e foi em direção à casa da mãe, passou em frente a essa igreja e viu essa situação. Esse casal procurou saber o que tinha acontecido e aí Deus ardeu o coração dele, ligou pra gente. Falou, pastor, tem uma igreja precisando de ajuda aqui, a gente precisa ajudar essa igreja. Então foi uma força-tarefa ali de orar e encontrar o pastor para Miguel Pereira, para Conrado, e Deus fez isso. Depois que a gente deu posse lá, ele vem efetivamente para a igreja de Queimados, começa a fazer um trabalho de revitalização ali. Hoje tem um futebol lá com cerca de 60 meninos, né, acontecendo, alguns desses sendo discipulados na igreja. Um templo está sendo construído para 120, 130 lugares para ampliar as ações e cerca de 25 pessoas frequentando hoje o trabalho na igreja. Então, assim, é bonito o que Deus fez através do coração desse casal. Né? E aí acho que fica um grande ensino para a gente aqui, né? Que Deus ele confia a nós a obra. Às vezes a gente acha que precisa de uma liderança forte, de um monte de gente. Eles fizeram diferença ali. A comunidade viu que fazia sentido para eles estar ali. A igreja era relevante para eles. Então hoje a igreja é relevante para outras pessoas também. Né? Excelente. Ok, pastor Daniel, Convenção Fluminense, maior convenção no Brasil, maior número de igrejas. Maior de igrejas da América Latina e maior convenção estadual do mundo. Nossa! Como é que é ser coordenador de evangelismo e missões num tempo que a gente vive, numa convenção tão grande, com desafios assim? É como enfrentar leões dentro da cova? Pastor. Se fosse enfrentar leões dentro da cova no contexto bíblico, tava bom. Porque eles ficaram quietinhos, né? Mas na verdade, pastor, é um privilégio. Eu me sinto honrado mesmo, assim, porque hoje eu não me vejo pastoreando uma igreja local. Eu entendo que é o tempo de trabalhar em missões mesmo no estado. Cada vez mais eu amo o Rio de Janeiro, me apaixono por aquilo que o estado é, com todas as suas mazelas. E cada cidade que a gente chega, cada situação que a gente enfrenta, né? Igrejas, por exemplo, que o tráfico diz que não vai ter culto hoje à noite, que vai ter baile. Né? Isso reverte em coragem, sabe? Deus nos encoraja a trabalhar. Então, cada vez mais a gente está sendo chamado por Deus
para fazer alguma coisa, para mudar a realidade dessas crianças, desses adolescentes, né, de a gente alcançar. É claro que onde eu chego hoje, pastor, não existe mais o pastor Daniel sem convenção, né? Porque mesmo quando a gente quer dar uma opinião pessoal, todo mundo já diz que é a convenção que está falando, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas assim, ao mesmo tempo que é um privilégio, que é uma honra, é um baita desafio, sabe, pastor? Porque a gente sabe a história da convenção, ela vai fazer ano que vem 135 anos de presença batista em Campo Fluminense, quer dizer, é algo que já consolidou, mas nós temos ainda um afastamento, parece, de alguns irmãos e que a gente gostaria mesmo que estivesse mais juntos, porque, embora tenhamos esse papel de maior da Convenção de Igrejas da América Latina, nós não estamos com o mesmo princípio que tínhamos no início, que era aquele princípio da cooperação, né? De igrejas que caminham juntas, que se apoiam, né? Hoje, eu vou falar uma coisa saudosista que o senhor vai lembrar, vocês vão lembrar bem disso. Eu me converti, como eu falei, vai fazer 30 anos, né? Em janeiro. E eu me lembro ainda, quando sua igreja fazia aniversário, a gente mandava carta para todas as igrejas. Não era assim? Parece que, né, o programa daquele final de semana era ir na igreja tal que estava completando aniversário. Então todo mundo se via lá. Hoje a gente pode fazer um calendário, um evento para as igrejas, e as igrejas vão fazer os seus eventos naquele dia e não vão interagir. Hoje você nem é convidado mais como igreja para o aniversário de uma igreja na sua própria cidade. Não é isso? Você fica sabendo que você vê na rede social. Mas não chega mais aquele convite oficial. Gostaria muito de ter os irmãos aqui. Cartaz. Não é aquela coisa que você tinha recebido a carta, né? Vai até uma equipe na outra igreja, pede uma palavra. Divulgando, né? Isso era muito... Hoje a gente não tem mais isso. Então, como convenção, pastor, acho que o grande peso hoje é exatamente isso. Primeiro que a gente tem como razão de existir servir as igrejas. Deve ser assim, né? Estar junto com as igrejas, oferecendo capacitação. Agora, a gente tem consciência que existem igrejas hoje no nosso estado que têm programas, às vezes, muito mais interessantes, muito mais bem estruturados do que alguns eventos que a própria convenção realiza. A gente tem consciência disso. Até o fato de que algumas igrejas se tornaram uma mini denominação, né? Então, por isso que eu digo para o senhor que hoje a gente tem essa dificuldade de agenda, por exemplo, de apoio, né? Por exemplo, eu uso, em época de missões, eu uso um exemplo que Deus colocou no meu coração, principalmente depois de 2011, quando teve aquela tragédia lá em Friburgo, uma das maiores, né, na história do Brasil, né? E eu estava lá, servindo lá naquela cidade, não estava em missões ainda, estava na associação e na igreja, e eu via como assim, quando hoje alguma coisa acontece em Friburgo, eu já logo quero ligar lá para saber se minha sogra está bem, se meus cunhados estão bem, né? Porque a gente já fica logo preocupado. Isso deveria ser a mesma coisa quando eu sei que tem uma igreja que está fechando as portas. Entende? Se Itaperuna não tem nada a ver comigo, tem sempre alguém aqui que tem um parente, que tem um amigo, que tem um irmão que passou, que morou, que nasceu lá. Então, a minha oração hoje, pastor, é que nós voltemos ao sentimento de pertencimento. Se somos corpo, se somos co-irmãos, nós precisamos chorar pela igreja que está passando aperto lá. Tem pastor correndo para pastorear 3 igrejas. Nossa. Para poder, talvez, fazer um pequeno sustento, ou porque também não tem pastor querendo ir para lá. Você vai à igreja com 20 pastores na igreja, 12 pastores na igreja. Mas ele não vai para o interior, ele não quer. Então, são N fatores, a gente também não vai, né? Que a gente tem que entender uma série de coisas. Mas há um esvaziamento de alguns setores, e aí a gente para de ter a cooperação. Então, a nossa oração hoje é que a gente volte a esse primeiro amor denominacional também, como convenção, para quem sabe, num processo deles de revitalização, eu tenha daqui a um ano, que é a minha oração, 300 igrejas apoiando 300 igrejas pequenas. Então, o seu trabalho também é desenvolver uma motivação nessas igrejas, né? Animar o povo, mais ou menos assim. Tem sido, pastor. O pastor Diego Bravin, né, o nosso executivo,
E essa diretoria que está aí, o pastor Rafael Antunes e a diretoria como um todo, a gente tem tido esse entendimento. Então, onde eles têm ido, onde eu tenho ido, a gente tem provocado no povo voltar a ter esse amor, né, pela sua própria cidade, às vezes. Você vai em cidades que tem uma igreja com 18, 19 mil habitantes, cabe mais uma igreja lá. Né? Então, assim, a gente começar a olhar para o Rio com uma visão missionária. Vamos voltar a olhar. Porque a primeira coisa, Rafael, que eu ouvi em dia 21 de março de 2016, quando eu fui apresentado ao Conselho da Convenção, a primeira coisa que me disseram, lá no Conselho da Convenção, de que o Rio de Janeiro já tinha muita igreja e já era muito evangelizado. Eu falei, então tá. Aí, aquele dia eu fui embora para casa, desci ali no centro de Niterói, estava sem carro ainda, desci num local, fui andando para casa. Passei por prostituta, travesti, morador de rua, gente no bar bebendo, gente se drogando na rua. Aí eu falei, ué, onde que está esse monte de igreja? Aí, né? Onde está esse monte de igreja, né? Tem um irmão de um município, eu vou aqui, não, eu vou falar, é Belfor Roxo, né? Há uns anos atrás, ele falou isso, falou assim, ó, nós estamos concorrendo ao livro do Guinness como município com o maior número de igrejas evangélicas. E naquele ano, isso deve ter uns 7 anos, eu disse, olha, tem alguma coisa aí que não está batendo, porque exatamente nesse momento vocês estão entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. Então, eu acho que é isso, pastor, é onde nós estamos como igreja. Sabe, qual é o nosso papel de relevância nesse contexto? Tem igreja que faz ação social, mas se você voltar dali 1 ano, eles vão continuar dando aquela comida, eles estão continuando né, atender aquelas pessoas, mas ninguém foi transformado. Não é modificação, então, né? Eu passo no centro de Niterói, ali na Avenida Amaral Peixoto, que é a principal ali, todo dia. Você chega ao ponto dele dizer, o que é? Só quentinha ou o quê? Não, isso eu não gosto, não. E o senhor, a sua é qual? Ah, não, me dá isso aqui. Porque é tanta gente querendo dar comida para eles que eles estão escolhendo o que eles vão comer. Não, de alguma forma, graças a Deus por isso. Mas quem é que vai tirar esse povo da rua? Quem é que vai acolher? Eu tenho até um testemunho que a escola onde os meus filhos estudam, ali o entorno é um centro antigo da cidade, de Resende aqui, e tem muita gente viciada, muito morador de rua. A prefeitura está até trabalhando para poder revitalizar, né, o centro histórico e tal. Mas aí uma vez eu estava conversando com uma pessoa ali que ele falou, cara, eu não preciso para lugar nenhum, que eu fico aqui jogado aqui o dia inteiro. De tarde vem alguém, traz um café. De noite vem alguém dar comida. Eu não preciso trabalhar, eu posso ficar aqui. Mas só entrega. Só entrega para a parte física. A espiritual não fala nada. E aí fizeram o movimento, tiraram, mas aí o pessoal voltou. E eles estão lá, falando, não, é muito fácil, eu não preciso fazer nada. Vai cair no meu colo aqui. É isso aí. Ficar com a vida só que aí assim, jogada na sarjeta. Exatamente, né? Só que dentro desse contexto, pastor, eu acredito na igreja. Porque, para mim, a igreja ainda é um método de Deus para mudar a realidade. Tem lugares onde a ambulância já não entra mais, né? O bombeiro não entra, a polícia não entra, sabe? E aí pode ser, a polícia não entra. Tem lugar que está difícil. A polícia entrar, não tem mais crédito, a saúde não tem mais crédito, o governo não tem mais crédito, mas a igreja está lá dentro. Que coisa. Eu tenho também um testemunho de um amigo que ele tinha um projeto missionário dentro de uma favela e um irmão da igreja foi assaltado, levaram o carro dele. Aí um dia ele estava nesse projeto na rua, viu o carro do rapaz lá. Aí descobriu que o carro estava com um parente de uma pessoa que recebia em casa a igreja. Para encurtar a história, eles conversaram. O dono da boca, ela falou, não, então devolve o carro, pode devolver. Se fosse polícia, seguro, não sei o que, ninguém ia conseguir. Mas por conta da igreja, tá com trabalho lá. E no momento da entrega do carro, o pastor que testemunhou isso para mim até falou assim, eles chegaram, todo mundo armado, tal, não sei o que, no carro, no pé do morro, deixaram o carro lá. Aí o pastor, poxa, então vamos fazer uma oração e tal. Não, vai orar? Então tem que tirar a arma, não pode orar com arma. Aí tira a arma, meu boné. chão, tira, faz oração, daí beleza, pastor. Coloca a arma de novo e volta pro movimento. Mas existe um respeito, não sei se é um medo deles de que, não, a igreja realmente é relevante, a gente não pode mexer. Com a igreja a gente não pode mexer.
Posso dar um testemunho sobre isso? Opa, fica à vontade, pastor. Eu vou me reservar o direito de não dizer o nome do missionário, exatamente porque é uma questão, né? A gente nunca sabe onde vai chegar, né? Mas um menino, filho de uma família que frequentava a igreja de um dos nossos missionários, e esse menino, a igreja é de um lado milícia, do outro lado é tráfico de drogas, né? Está dividida ali um bairro. E aí, esse menino começou a namorar uma menina do outro lado. E eles mandaram o recado uma vez, não quero nenhum lá, nenhum cá, porque um pode estar levando informação para o outro lado. Avisaram 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez, disseram, acabou, não tem mais aviso. Mas antes da gente fazer qualquer coisa, chama o pastor, chama o missionário lá, que eu preciso falar com ele. Ele liga pra gente entra num processo de oração e ele vai para uma entrevista com o chefe da milícia. E o cidadão diz o seguinte para ele: olha, em respeito ao senhor, a gente sabe que o senhor é homem de Deus, a gente sabe o trabalho sério que a igreja está fazendo ali, em respeito ao senhor, vou dar 24 horas para o senhor tirar esse menino daí. Nossa. Porque se em 24 horas não tirar ele daqui, a gente vai dar cabo da vida dele. Então, em 24 horas, achou um caminhão, achou um lugar, achou uma casa, mudou. Eu não sei onde estão, eu sei que eles mudaram e graças a Deus por isso. Mas o que fez diferença ali? A vida do homem de Deus, a vida do servo de Deus, a vida da igreja. Então, eu acredito, pastor, sinceramente, que a gente precisa agora, se unir de novo, essa cooperação, para que a gente fortaleça as nossas igrejas e a gente volte a influenciar o estado do Rio de Janeiro. A gente saia de milhares de batistas, por exemplo, para milhões. A gente pode fazer isso. Às vezes a gente investe tanto lá fora, eu sempre uso a frase que os confins da terra começam aqui. É na igreja local que começa a obra. Então eu acredito nisso, acredito que a igreja é o método de Deus, acredito que o Senhor está nos levantando nesse tempo. Quando o senhor fala do tema de reavivar aqui na igreja, é o que Deus está fazendo mesmo. Ele está trazendo um avivamento. Só que o avivamento começa em mim. Se não tiver individual, não vai alcançar o povo. Certo. Pastor, eu fui pastor numa cidade, interior de Minas Gerais, que ela é conhecida como a cidade com o maior índice de evangélicos no Brasil. 70% da cidade era evangélica, uma cidade pequena, de 6.500 habitantes e tal. E nós tínhamos ali uma grande igreja. E considerada cidade evangelizada. 70% de evangélicos, batistas, presbiterianos, assembleanos, e congregacional não, igreja do Mateus ali, como é que é o nome, Mateus? Quadrangular. Mas eu fazia 4 batismos por ano. Todo batismo tinha mais de 10 pessoas, no mínimo 11 pessoas para serem batizadas. E no aniversário de 100 anos da igreja, a gente batizou durante o ano 81 pessoas, né? E pessoas que se converteram e tal. É uma denominação grande. O Rio de Janeiro é considerado assim um estado evangelizado. Muitas igrejas e tal. Mas o irmão que percorre mais as igrejas do que nós e tal, como é que está esse processo de evangelização, interesse das igrejas em partir para o evangelismo mesmo, ser agressivo nessa área para ganhar vida para Jesus? Como é que está isso? Eu acho que Deus está despertando a igreja para isso. Uma coisa que eu percebia, por exemplo, quando eu cheguei em missões, né, que eu comecei a circular, uma prática muito comum das nossas igrejas é o que eu chamo de terceirizar a missão. Então, o que era isso? Você recebia na sua igreja um ônibus ou 2 ônibus vindo de irmãos que faziam aquela caravana, vinha para a sua igreja para passar um final de semana evangelizando. Então, eles faziam uma viagem missionária e a igreja local, muitas vezes, não tinha ninguém participando desse processo. Eles iam embora na segunda-feira ou no domingo à noite, entregava na mão do pastor lá 150 fichas de decisão e o pastor agora ficava olhando para as fichas dizendo: como é que eu vou dar conta desse povo se eu não tenho ninguém para discipular, para cuidar? Você volta um ano depois e não batizou ninguém. Isso era uma coisa que a gente percebia acontecendo muito. Com o passar do tempo, a gente começou a ver que igrejas começaram a sair um pouco mais do que saíam antes. Hoje já é comum eu encontrar igrejas que estão na rua. Não, vocês mesmos, recentemente, né? Tiveram na rua. Mas existem igrejas hoje fazendo disso uma prática comum
de estar evangelizando. A gente tem um projeto de evangelização que a gente chama de Sim, Eu Creio, que eu demorei bastante para consolidar. Eu acho que nem consolidei 100% ainda. Por quê? Porque quando as igrejas perguntavam assim, quantas pessoas você vai mandar para cá? Quantos missionários vai mandar para cá para fazer a evangelização? Eu falei, 2, 1. Mas como assim? Eu falei, ele vai ensinar a igreja como é que faz, e a igreja vai para a rua para fazer. Né? Então é uma cultura que parece que se estabeleceu no nosso meio. A gente parou de fazer as grandes cruzadas, né? A gente parou de fazer as caminhadas de oração, a gente parou de fazer a evangelização pessoal. Agora eu percebo que Deus já está resgatando. Dia 12 de outubro tem o Impacto Brasil, né, que vai acontecer, de missões nacionais. A Convenção Fluminense é parceira, vai estar acontecendo em todo o Brasil. Então a gente vai ter aí, o alvo é de chegar a 1 milhão de pessoas aí com a mensagem do Evangelho, todas as igrejas na rua. Missões estaduais já está prevendo para maio do próximo ano, um domingo, dia 30 de maio, já fica anotado aí para quem quiser, o dia D oração. Então é dia D, acho que foi uma brincadeira aí com o dia D de oração, dia D oração, quando a intenção é que todas as igrejas saiam às ruas naquele domingo para orar pela cidade, para estar na rua, para ser vista de forma ostensiva, e ali nós vamos abrir os 30 dias de oração para missões estaduais. Mas estou dizendo isso, pastor, porque eu tenho percebido que está crescendo. Acho que a gente está voltando a esse primeiro amor. Louvado seja Deus. Eu tenho percebido isso na cidade, sabe? Alguns movimentos assim bem ousados que Deus está fazendo, mas a grande verdade é que a gente meio que estagnou durante um bom tempo, né? Essa ideia da evangelização. A gente virou mais administrador de templo, né? É que o que eu tenho que fazer para melhorar a condição da minha membresia, né? E aí não tem nada errado de você trabalhar melhor para que haja mais conforto na igreja, mas as igrejas acabaram ficando muito dentro delas, né? Mas eu louvo a Deus por esse tempo. Eu percebo que a gente está voltando e eu estou na rua. Vamos embora, porque tem muito povo para alcançar nessa terra. Aliás, a divisa de missões nacionais fala isso, né? Há muitíssima gente ainda. Nossa. Muita terra a ser conquistada. Muita terra. Mais uma pergunta, pastor? Não. Sim. Não? Sobre o projeto que lançamos hoje em nossa igreja, Casa de Paz. Casa de Paz. O pastor já tem uma experiência nisso aí, nós estamos começando, né? Queria que o pastor falasse um pouquinho sobre Casa de Paz. Casa de Paz é uma ferramenta que Deus deu para a igreja. Há muitas décadas já ela é desenvolvida. Algumas grandes igrejas adotaram como um processo de aquecimento, né? Porque o Casa de Paz, na verdade, existe um programa. A gente tem que ir bem pertinho. A igreja de Volta Redonda, quando era o pastor Júlio Rangel, da igreja do Conforto. Eu estudei com o Júlio Rangel. Ela ficou 28 anos ali fazendo Casa de Paz dentro do programa dela. Era Casa de Paz, celebrando a recuperação, escola bíblica, né, e pequenos grupos. A igreja se movimentou nessa direção. E o pastor Júlio, inclusive, é um colaborador nosso, né, de missões. É ele quem dá o treinamento, é ele quem capacita o pessoal para a Casa de Paz. Então, a Casa de Paz, você tem duas direções que você vai pensar, né? Aquela direção em que você vai capacitar um grupo que vai fazer os estudos na casa das pessoas, né? E ali vai levar as pessoas a entenderem o evangelho. E você tem um grupo de pessoas que às vezes não tem esse dom para o ensino, vamos dizer assim, mas que vão trabalhar com a oração. Então, é a igreja indo às casas da comunidade para orar pelas pessoas e compartilhar a palavra de Deus. Quando isso acontece, as pessoas já... Obrigado. As pessoas já aprenderam a receber a palavra na sua própria casa. Então a gente já entendeu que isso é um caminho para um pequeno grupo multiplicador posteriormente, né? Então, Casa de Paz é uma ferramenta que a gente tem usado para revitalizar a igreja, para capacitar pessoas, para evangelização e discipulado nas igrejas, e tem sido uma ferramenta fortíssima nas mãos das principais igrejas hoje que crescem no Brasil. Elas se utilizam em algum momento de Casa de Paz. É o que eu compartilhei hoje rapidamente com os irmãos. Quando os pequenos grupos estão aquela assim, pararam de multiplicar muito, né? Aí faz Casa de Paz com a igreja toda, porque aí são novas pessoas novas e novos grupos vão se formando. É uma ferramenta que tem dado muito resultado na igreja onde eu sou membro. A gente tem vários batismos, frutos de Casa de Paz.
Eu, pessoalmente, junto com minha esposa, a gente está para começar 3 casas de paz essa semana. Minha filha faz casa de paz na escola, escola de paz, que a gente já está chamando assim. Minha outra filha também está começando. Então, a gente está engajado nessa ideia de alcançar pessoas e expandir. Só o grupo de terceira idade hoje, os grupos ligados, a gente está começando agora. Semana passada, começamos 20 novas casas de paz. Nossa, que benção. Só o grupo da terceira idade. O alvo da igreja são 200 casas de paz. Interessante que eu estava pensando em algo para dar um up na igreja, né? Conferência, Reaviva e tal. E numa das reuniões que tivemos, um rapaz trouxe a proposta Casa de Paz. Amei, a gente viu como é que é o negócio e pronto. Então eu entendo assim, ó, Deus sabia que a gente estava querendo algo e ele providenciou aquilo que está dando certo em outras igrejas. Bom demais, bom demais. Rafael, você tinha... Não, então, eu ia mudar um pouquinho o rumo da prosa aqui, pastor. Fala um pouquinho da sua família, 2 filhas, né? Que você comentou? 2 filhas. 2 filhas, como é que é essa rotina? Porque eu, por não ter crescido num berço evangélico, eu tive muita resistência e muita dificuldade em entender essa questão de servir na igreja, cuidar da família. Nós temos trabalhos seculares e tal, administração de tempo e tal, tem que dar atenção para os filhos, tem que dar atenção para a esposa tem que dar atenção para o marido. Como é que funciona essa... Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Na verdade, foi... Como né? Eu acho que a gente está sempre num processo de ajuste, né? A verdade é essa. Mas, assim, eu acho que eu errei muito em algumas questões dessa má divisão do tempo, né? Mas hoje a gente está alcançando uma maturidade bem legal. Então, um momento bem interessante. Então, a gente fez 23 anos de casados. A Cris é professora de geografia. Então, quando nós estávamos em Friburgo, ela dava aula, né? E aí eu dividi o tempo de casa com ela dando aula, eu na igreja, no jornal. E aí nasce a primeira filha. Então, a gente começou a trabalhar essas questões. Até que ela entendeu... No ano em que eu deixo a igreja, foi um ano em que ela foi demitida da escola. Na verdade, a escola mudou tudo, então todos os professores mais antigos, eles tiraram, né? E aí ela foi uma dessas que saiu. A gente não entendeu no primeiro momento, depois a gente entendeu que já era desvinculando, porque no ano seguinte Deus estaria nos levando para outra cidade, né? Então, como é que era isso? A Cris sempre foi muito atuante no ministério, isso é muito importante, ela muito perto, né? Porque a gente dividia muita coisa da igreja. E a casa, quando as filhas nasceram, a gente teve que fazer algumas escolhas. Uma das escolhas que a gente fez, principalmente na mudança para Niterói, quando eu vim para a convenção, é de que a Cris não deu aula. Ela não entrou, não foi lecionar. Ela ficou porque a Laura tinha 2 aninhos, né? A Débora estava saindo de 6 para 7 anos. Então, era um momento em que a gente entendeu como estava mudando de cidade, né? Mudou a escola, mudou a família dela, que era mais perto, não estava tão perto. Eu tenho irmão em Niterói, mas como a gente morava em Friburgo, era muito mais perto da família da minha esposa para elas. Então, isso tudo era uma transição para elas. Então, a presença da Cris em casa foi muito importante. E aí, com o passar do tempo, a gente foi investindo na vida das meninas e tomando algumas decisões em prol delas, da criação delas. Por exemplo, a PIB de Niterói, onde nós somos membros, tinha a Rota. A Rota eram ônibus que paravam na porta da igreja e rodavam a cidade buscando os membros da igreja. E um dos pontos era na frente do prédio que a gente morava. Como a função que eu exerço, eu estou viajando praticamente todos os finais de semana, tem semana que eu faço 4 municípios por semana. Tem um período que eu faço 4 municípios por semana. Então, a preocupação era, e quando eu estiver viajando, como é que essas meninas vão para a igreja? Elas precisam crescer na igreja, precisam... E aí a Rota veio com essa resposta. Então, começamos a congregar na primeira de Niterói. Quando eu estava viajando, eu pegava um ônibus ali, descia na porta da igreja, isso facilitou. Então, essa foi uma providência que nós tomamos para que as nossas meninas não perdessem esse amor pela igreja, né? Investindo na vida delas em casa, porque não pode terceirizar a fé, elas precisam ver em nós e aprender de nós. Né? A coisa mais gostosa é quando, às vezes, eu falo que meu pai fala, minha mãe fala. Né? Então, isso aí, né, pastor, isso traz pra gente assim, opa,
Acho que é um caminho certo. Ontem, por exemplo, a nossa filha mais velha fechou o ciclo de mensageiras. Foi a formatura dela lá no acampamento. Então, 16 anos, mas 16 anos fechando o ciclo de mensageiras do rei. Ou seja, ela aprendeu histórias missionárias, ela aprendeu a palavra de Deus, ela fez serviço missionário, ela fez... Então, ela está envolvida. Então, chegou aos 16 anos, tem muita caminhada ainda, a gente tem. Mas, aí veio a menorzinha, né? Com 12, também engajada nisso. Vendo a irmã também já deu uma motivação, E ela está né? engajada nisso. Aí Deus faz algo extraordinário. Quando foi esse ano, Deus trouxe a Cris agora para somar comigo em missões. Então foi um convite que não foi meu. Na verdade, Deus falou isso ao coração do pastor Bravin e ele conversou com ela e falou assim, eu preciso de você aqui para ajudar em determinada área. Ele está trabalhando comigo em missões. Então a gente está mais do que nunca junto agora, né? Mais junto ainda, né? Então, assim, decidimos uma igreja para elas congregarem, decidimos investir na vida delas em casa, o reflexo disso está chegando, o engajamento, e dividindo o ministério junto, né? Então, eu digo que o desafio, porque nesse meio do caminho, às vezes eu ficava mais tempo uma coisa da igreja, negligenciava em alguma outra área, até você encontrar a maturidade disso. Mas hoje é mais fácil, está mais fácil, da gente caminhar juntos no ministério, vendo nossas filhas crescendo nos caminhos do Senhor, tomando decisões de fazer pequeno grupo na escola, né? Então, assim, são decisões delas, fazendo lista de oração de coleguinhas que querem alcançar pro Evangelho, pedindo Bíblia e livro no Dia das Crianças, missões, né? no Dia das Crianças, né? Me dá Bíblia, me dá livro, né? Então a gente vê que a gente está no caminho. Então, eu acho que não tem muita receita, não. Eu criei um negócio uns anos atrás, só para fechar essa sua fala, que eu não consegui cumprir a risca, não. Mas numa aula lá, eu fiz mestrado em Palavra da Vida. Aí numa das aulas de discipulado, a gente teve uma ideia lá, que era 90 minutos com o papai. Então, 90 minutos com o papai, no primeiro momento eu achava que tinha que ser comigo. Então, eu passando vida para elas. Depois eu entendi que era com o pai, né? Então, hoje a gente tenta parar 1h30, pelo menos, durante a semana. E depois, nos outros dias, que elas têm pelo menos 15 minutos de devocional. E aí dá exatamente os 90 minutos aí, né? Com o papai. Mas investindo na vida delas aí nesse sentido. Ok, pastor. Queria que o pastor encerrasse esse podcast nosso aí, dando uma mensagem para os nossos ouvintes aí, uma orientação bíblica, o que deseja falar. Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado a todas as nações, em testemunho a todos os povos, então virá o fim. Tem gente que está achando que chegou ao fim. E a gente entende, à luz das Escrituras, que o fim virá de verdade quando o evangelho for pregado. Então tem duas coisas aí interessantes, né? Talvez alguém que não conheça Jesus ou esteja passando uma dificuldade está ouvindo esse podcast. A gente não sabe o que Deus está fazendo. Eu queria dizer que o evangelho também é para você, para essa pessoa que está nos ouvindo, né? Mas para a igreja, eu digo que se está difícil o tempo que a gente está vivendo, nós é que estamos abreviando, né? Não estamos abreviando a volta de Cristo, né? Porque ele disse que o evangelho tem que ser pregado. Então a urgência, à luz desse texto, é a urgência de pregação do evangelho. A igreja precisa se comprometer em fazer discípulos de forma urgente, para que em todos os cantos as pessoas ouçam falar de Jesus e para que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Fecho com um testemunho muito interessante, rapidamente. Eu gosto de falar, né? Boto o microfone na frente aqui. Mas uma nossa líder de pilar de capelanias, a Letícia Belga, ela falou uma coisa numa pregação, achei muito interessante. Ela disse que quando a gente vai se casar, pastor, a gente faz lista de convidado, não faz? E a gente tem nessa lista as pessoas que a gente quer que esteja conosco nas nossas bodas, né? Mas haverá o dia em que seremos a noiva, que estaremos em bodas com o Cordeiro. E a pergunta é, onde está a nossa lista de convidados para esse dia? Né? Precisamos fazer uma lista de convidados e convidá-los, porque eles são importantes para estar conosco nesse dia. Excelente. Bom, então é isso. Muito obrigado, pastor, pelo tempo.
Obrigado por estar aqui também na Conferência Reaviva. As pregações estarão lá no culto, no YouTube da igreja, tá? Lembre-se sempre, curtir, comentar, compartilhar. Manda alguma informação pra gente aí, alguma dica, alguma sugestão. E conte sempre com a gente aqui para formar a identidade de Jesus com vocês. Deus abençoe. Isso aí. Estamos felizes e alegres porque temos recebido assim, muitas sugestões, comentários, e estamos gratos a você que tem nos acompanhado. Deus abençoe seu coração.